Vamos lá, boa tarde mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Em nome da pessoa minha, eu quero agradecer ao Gerson pela oportunidade que ele me dá mais uma vez de dar a formação aqui no Maribela Toro. Agradeço também a Deus pelo estudo. E aqui a computação do pessoal da sala do meio. Ela veio chamar vocês quando estiver ocupado, se vocês quiserem entrar. Eu acho melhor, se for da minha preferência, para ficar aqui. Tá, mas vocês falam da minha. Eu tô talvez as meninas mesmo, não sei. Tá. Ele é produção para resolver as coisas. Show. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Sim, vamos aqui. Agradeço a Deus pelo estudo, pela iluminação que Ele me deu para poder estudar esse tema, que é muito frutuoso, inclusive para o nosso tempo que a gente está vivendo, tempo de Páscoa, Para essa formação de hoje, eu estudei através dos escritos do teólogo Joseph Ratzinger, também Papa Emérito Bento XVI, um pouco de Bíblia e também um pouco de catecismo, certo? Aos que quiserem, depois da formação, mais tarde eu vou estar passando no grupo dos membros o PDF que eu redigi, para poder estudar e ler, certo? Vamos começar. Quando a gente trata de ressurreição, de encontros com o ressuscitado, nós devemos lembrar aquilo que eu pedi ao Gomes para ele colocar no texto, na legenda da nossa postagem para esse encontro, o chamado para o nosso encontro de hoje. E foi aquilo que o Catecismo da Igreja Católica colocou, o parágrafo eu não lembro bem agora, mas o Catecismo da Igreja Católica coloca que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é o ponto culminante da nossa fé, é a verdade central que todo cristão deve crer e que é amplamente debatida, já foi amplamente debatida e defendida pelos documentos do Novo Testamento, certo? Então é uma verdade, não só uma verdade, como também é dogma, tá? Quando a gente presta atenção um pouco na nossa história... Vou ficar por aqui. Vai ficar por aqui? Beleza. Quando a gente olha para a história, o nosso tempo, quando a gente pensa em história, a gente pensa na Idade Antiga, na Pré-História, na Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea e aí vai, Então a gente aprende na história que existe essa divisão, Essa divisão de tempos. Alguns eventos na história começam e terminam esses eventos, esses tempos cronológicos. E esses eventos, eles influenciam ou não a nossa forma de pensar, o nosso jeito de agir, a nossa cultura e etc. Certo? Será que tem lugar para todo mundo? Vai ter que pegar a cadeira, Depois. Assim, a ressurreição de Jesus é um evento, certo? E não é só um evento, não é só um momento que aconteceu e ficou para o passado, e ponto final, e acabou. O que aconteceu naquele domingo de Páscoa judaico do ano 33 da era cristã, é muito mais do que um evento que ficou para trás e acabou-se. Não, mas é um evento que ficou para a história. É um evento real, verdadeiro e que mudou a vida do homem. Mudou a que sentido? Mudou a vida do homem no sentido que deu a ele um novo senso de ser e um novo senso de dever. Então a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é um marco histórico. E quando a gente pensa na ressurreição de Jesus, a gente tem um problema, Qual é o problema por trás da ressurreição de Jesus? Se é verdadeira ou não. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, verso 14, nos mostra
que São Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele relata que a ressurreição, ela não foi somente um acontecimento, foi de fato um acontecimento real, histórico. E aí, esse trecho ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, vazia a nossa pregação e vazia também a vossa fé. Em outras palavras, ele está querendo dizer, a ressurreição de Jesus ou ela é verdadeira ou não é. Ou os cristãos, eles construíram um depósito da fé sobre uma ilusão, sobre uma falácia, e aí a gente pode pegar algo de bom do cristianismo, pegar, por exemplo, o cuidado com a caridade, com os pobres, a gente pode pegar os bons ensinamentos que Jesus nos deixou, a gente pode pegar o amor para com Deus que Jesus nos ensinou, bons princípios e boas virtudes do ensinamento de Jesus. Mas se Jesus não ressuscitou de fato, então todo esse depósito de virtudes, ele cai por terra. Todo ensinamento é em vão se a ressurreição não for verdadeira. E aí São Paulo ele continua dizendo que se Cristo não ressuscitou, os cristãos são mentirosos e pecam contra Deus, né? Pois se os mortos não ressuscitam e Cristo não morreu, quer dizer, Cristo morreu, logo podemos concluir que Jesus não ressuscitou. E qual é a consequência disso? É que a ruína da nossa sociedade é certa. É que a fé cristã está simplesmente destinada à ruína. E aí, como eu anotei aqui, se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, não adiantaria de nada eu dizer que creio em Cristo, se Cristo, no fim das contas, foi um farsante, um mentiroso, e não ressuscitou, né? No entanto, Jesus ressuscitou dos mortos. Isso é verdadeiro. E aqui eu anotei um pouco também essa coisa que está muito em voga, que a gente pode pensar, por exemplo, nas experiências que os médicos muitas vezes eles pegam de pessoas que tiveram a experiência pós-mortem, né? A experiência pós-mortem, caso vocês não sabem, é aquela experiência onde a pessoa tem a sensação da morte, praticamente é declarada que a pessoa morre e, no entanto, ela volta à vida, né? Também a nossa medicina atual e os nossos métodos permitem, através de desfibriladores e a reanimação cardiovascular, cardiopulmonar, permitem, de certa forma, com que a gente possa fazer algo para dar uma sobrevida a mais à pessoa. Então, uma pessoa que outrora estava desanimada por alguma parada cardíaca ou algum infarto do miocárdio, ela pode ter uma sobrevida se fizer esses primeiros socorros, e ela pode voltar a viver, né, e ter uma qualidade de vida. Que isso seja possível, a medicina já mostra que sim, né? Mas, no entanto, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não é explicável só cientificamente. Até porque as pessoas daquela época não tinham noção do que é ressuscitar. E se a gente parar para poder olhar atentamente um pouquinho os evangelhos, a gente tem essa conclusão de que as pessoas naquela época não sabiam o que é ressuscitar. Se não, vejamos, né? Está lá nosso Senhor no Monte Tabor, a transfiguração, né? E aí, nosso Senhor se transfigura, mostra a sua divina pessoa, quem Ele é, homem, Deus, homem e Deus ao mesmo tempo. Está lá São Pedro, São Tiago, São João, tem aquele maravilhamento todo, né, após o evento da transfiguração. Mas aí, quando nosso Senhor desce do Tabor e junto com ele os seus discípulos, o que é que acontece?
nosso Senhor ordena que eles não contassem a ninguém o que eles viram no Tabor, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E qual é a reação dos discípulos? Pedro, Tiago e João, eles perguntam o que é ressuscitar dos mortos. Eles não entendiam. Aquela palavra era para eles misteriosa, né? Além disso, vamos lá, a ressurreição da filha de Jairo. Está lá, Jairo procura nosso Senhor, dizendo que a sua filha estava morta. Uma multidão vai atrás do Senhor. O Senhor vai lá, entra na casa de Jairo, vê a filha dele e diz assim: olha, a menina não morreu, ela só dorme. E aí o que é que aconteceu? A multidão caçoou de Jesus, tratou Jesus como um louco, né? Em outras palavras. Mas aí nosso Senhor pega e fala Talita cum, né? Que significa menina, levanta-se, né? E do nada a menina se levanta, né? E aí qual é a reação daquele povo? Além da incompreensão, porque não compreendeu Jesus, né? Primeiro o Evangelho de São Marcos fala, né, que o fato que aconteceu não só foi recebido com espanto por aquele povo, como também aquele fato se espalhou. Aquilo ali virou uma fofoca. Olha, vocês viram o que Jesus de Nazaré fez com a filha do Jairo? Ela estava morta, mas ele ressuscitou ela dos mortos. Então aquilo virou uma notícia por aquela região. Depois nós temos o evento que fica mais claro e mais próximo do que é simbolicamente a ressurreição de Nosso Senhor, que foi a ressurreição do Lázaro, né? Tá lá, né? A Marta ela acreditava assim na ressurreição, né? E aí Nosso Senhor pergunta se ela crê na ressurreição, né? E aí Marta diz que sim, Senhor, eu creio. Só que a ressurreição, meus caros, que a Marta compreendia, não é a ressurreição que foi operada pelo Filho de Deus, mas é aquela ressurreição que todos nós cremos, que é aquela ressurreição do juízo final, aquela ressurreição do dia que há de vir, que virá naquele dia. Então, só para que fique claro, Marta não compreendia no seu sentido mais profundo o que é a ressurreição. E mesmo nós, eu incluo o mundo moderno, o mundo moderno não compreende o que significa a ressurreição dos mortos. Porque a tentação que o nosso mundo moderno tem hoje é de achar que compreende a ressurreição somente com achismos e somente com cientificismo. Mas eu anotei aqui que essa leitura atenta dos evangelhos, essa simples leitura, ela nos mostra que quem quer entender a ressurreição só com um achismo, ou então com um olhar meramente ideológico, vai acabar por não saber o que significa a ressurreição. Não vai entender no seu sentido mais profundo. E aí eu repito o que é a ressurreição. O que é de fato ressurgir dos mortos. Somente um contato mais íntimo, mais pessoal e mais próximo com a pessoa do ressuscitado vai nos permitir dizer o que é ressurreição. De fato, quando a gente para poder pensar, nossa, como é que pode? Jesus ressuscitou. Jesus ressurgiu dos mortos. Gente, a gente está tratando de um homem Deus que após aqueles flagelos terríveis da cruz, da paixão e da ressurreição, ou da morte do Senhor, após 3 dias, ele ressurge vivo. E isso é magnífico, isso é incrível, isso é extraordinário. Mas a gente pode
ter a tentação de ficar nisso, de ficar no extraordinário, de ficar no magnífico, de ficar no incrível, e não se aprofundar, e não meditar, e não constatar que é verdade. Jesus verdadeiramente ressuscitou. Quando a gente pega esses exemplos que eu acabei de mencionar, por exemplo, a filha do Jairo, se eu não me engano, o filho da viúva de Naim também, que eu não mencionei aqui, mas está no Evangelho de São Lucas, até mesmo Lázaro, irmão da Marta. Quando a gente para pensar nessas pessoas, sim, verdade, elas ressuscitaram, elas voltaram a esse mundo que a gente vive, elas voltaram a viver, a levar a vida que levavam como antes, beleza. Só que acontece o seguinte: Lázaro morreu, ressuscitou, mas ele morreu de novo. A filha de Jairo, tinha lá uns 12 anos, aí deve ter morrido mais cedo ou mais tarde. O filho da viúva de Naim também, idem. Mas acontece, meus caros, que Jesus, quando ele volta a viver, ele não morre mais. Então a ressurreição de Jesus é algo como que diferente dos outros eventos de ressurreição que a gente conhece. É algo de extraordinário porque é algo de diverso. Não é como a filha de Jairo, não é como Lázaro, que voltaram a viver no ordinário, não. Mas Jesus, quando volta a viver, é uma ressurreição diferente da deles, né? E aí São Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 6, os versos de 8 a 11, ele explica que, uma vez ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre, porque a morte já não tem domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, ele vive para Deus. Então, Jesus é como São Paulo mesmo descreve, o vivente. Porque, vamos lá, vamos pegar a situação da queda de Adão, né? Quando Adão e Eva pecaram, uma das consequências do pecado deles foi a morte. A morte não existia. A morte já não estava nos planos de Deus. E, no entanto, quando Adão e Eva pecam, a morte entra no mundo. Então, por consequência, antes de Cristo, todos aqueles que morriam, eles iam para a mansão dos mortos. Então, eles sofriam a corrupção dos corpos, né? Mas quando Cristo morre na cruz e ressuscita após 3 dias, Cristo tem um corpo glorioso. E disso eu vou tratar daqui a pouco. E é desse corpo glorioso que São Paulo narra aqui. Porque esse corpo glorioso vive para Deus. Portanto, o que aconteceu naquele domingo de Páscoa do ano 33 foi realmente algo diverso. Foi algo muito diferente do que a gente está habituado a ver na nossa vida. É um acontecimento que não é somente histórico, mas ele é para além da história. Boa tarde. Na ressurreição de Jesus, como narra São Paulo, no versículo 11 da mesma carta, né? Do capítulo 6, na ressurreição de Jesus nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. E o que isso significa? Como eu falei, né, que a ressurreição ela nos dá um novo senso de ser e de dever. Isso significa que a ressurreição ela abre para nós uma nova dimensão do ser homem e do dever ser homem. A ressurreição de Jesus é para além do tempo, abre para nós uma nova dimensão
mas nos mostra o que é ser homem de verdade. E o que é ser homem de verdade? É morrer para o pecado e abrir a nossa vida para a graça. Ressuscitar para a graça. Ser um homem novo. O batismo, ele nos dá isso. Ele nos transforma, mata o homem velho e nos transforma em homens novos. Homens regenerados para a vida na graça. Voltando para essa falta de entendimento por parte do povo e dos discípulos também, né? Essa falta de entendimento, ela não é somente para a ressurreição. Um novo olhar atento nos evangelhos, e a gente pode perceber também que a paixão e a morte do Senhor também tiveram incompreensão. Nosso Senhor, quando falou da sua paixão, ele não foi compreendido. E o que é que eu quero dizer com essa coisa da incompreensão da crucifixão? É que, meus caros, ressurreição e crucifixão são dois mistérios que se cruzam. O crucificado é o ressuscitado, e o ressuscitado é o crucificado. Quem quer um tem que querer o outro. Quem não quer um vai ter que rejeitar o outro. Não dá para querer duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Quando a gente para olhar atentamente o relato, o anúncio da paixão do Senhor, a gente percebe que 3 vezes o Senhor anunciou a sua paixão e a sua ressurreição. Então 3 vezes o Senhor disse: pessoal, eu vou morrer. Pessoal, eu vou ser rejeitado. Pessoal, os fariseus vão atrás de mim, vão me matar. Mas após 3 dias eu vou ressuscitar. Então nosso Senhor foi bem categórico nisso, né? Ele disse que ia morrer, mas ele também disse que ia ressuscitar. E qual foi a reação dos discípulos, né? Vamos lá. Foram 3 vezes, mas assim, ele falou explicitamente, ou também contando aquelas vezes que ele disse: não será dado nenhum sinal, não ser o sinal de Jonas. Vou destruir o templo e reconstruirei em 3 dias. Né? Pronto, boa pergunta. A palavra, a Bíblia, ela coloca claramente que foram 3 anúncios, né? Eu estou aqui desconsiderando o que ele falou nas entrelinhas, né? O que ele falou por forma de parábolas. Mas de fato, foram 3 vezes, né, os anúncios da paixão que a gente tem conhecimento, principalmente nos evangelistas, né? Respondi? E aí, essas 3 vezes, vamos lá. A primeira todos conhecem, né? Jesus anuncia: pessoal, eu vou morrer, mas após 3 dias eu vou ressuscitar. E aí Pedro: Senhor, não te suceda isso, que Deus não permita que isso te aconteça. E aí, o que foi que nosso Senhor falou? Afasta-se de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas tu pensa as coisas dos homens. E aí, no segundo anúncio, nosso Senhor fala, né? Pessoal, eu vou morrer, mas após 3 dias eu vou ressuscitar. E aí a reação dos discípulos é de tristeza. E não só de tristeza, tá? Os discípulos, eles discutem entre si, no meio do caminho para Jerusalém, quem era o maior. Ou seja, né? Nosso Senhor acaba de anunciar que Ele vai morrer e que vai ressuscitar. E os discípulos perdendo tempo com como é que eu posso usar uma palavra? Futilidade, pronto. Perdendo tempo com coisa besta, né? E aí, enfim, no terceiro anúncio, Nosso Senhor anuncia novamente que vai morrer e vai ressuscitar. E aí o que acontece? Chega lá,
a mãe de Tiago e João, né, os filhos de Zebedeu. Jesus, por favor, Jesus, eu te peço uma coisa. Jesus fala, que é? Jesus, permite que um filho meu sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Ou seja, mais uma vez, né? A mulher não sabia o que estava pedindo, né? Parece difícil para aquele povo e para nós também conceber a ideia de um Messias que vai ser crucificado e que também vai ressuscitar. E é uma tentação de todos nós, né? O que é esse cristianismo light, né, que assim definiu o Padre Léo numa das suas pregações? O que é o cristianismo light de hoje, né? É o cristianismo que rejeita a cruz e que ao mesmo tempo rejeita a ressurreição. Rejeita o Monte da Galileia, que foi o monte onde o Senhor se encontrou com seus discípulos após a ressurreição, e rejeita o Calvário. Não, a gente não pode saber desse Messias crucificado, não pode saber desse Messias ressuscitado. Vamos ficar com o que foi concreto, vamos ficar com o que ele ensinou de bom e tal. Vamos ficar com essa promessa de prosperidade para a própria vida e etc. Né? Essa promessa de libertação. No entanto, como eu disse para vocês, um olhar atento e sincero dá para poder ver e constatar que a gente olha para o que aconteceu na Galileia naquele ano de 33, e aí a gente olha e vê esse Senhor que a gente viu na cruz, que a gente viu ser flagelado violentamente, que vimos cair 3 vezes no caminho do Calvário, carregando a cruz, que vimos ser lanceado pelo soldado romano, e o soldado romano sabia o que estava fazendo. Para os senhores que não sabem, o golpe da lançada foi um golpe fatal. Então, mesmo após a morte do Senhor, foi necessário dar aquele golpe para que certificasse que o Senhor havia morrido mesmo. Aquele homem que nós vimos na cruz é o mesmo homem ressuscitado que nós estamos vendo aqui diante dos nossos olhos. Isso na visão daquele povo, né? Mas também serve a nós, porque do que aqueles homens viram, do que aqueles homens e mulheres viram há 2 séculos atrás, depende a nossa fé. Depende a nossa fé. A nossa fé se baseia naquilo que eles disseram. E aquilo que eles disseram é verdadeiro. Teve testemunha dizendo isso. E aqui, eu digo logo para vocês, né? A ressurreição não foi algo inventado. Não foi uma história da carochinha, uma história mitológica, ou uma lenda para a criança dormir de noite. Não. A ressurreição foi um evento real. E é real porque impressiona não só a realidade dos fatos, como a visão psicológica que as testemunhas tiveram do fato. Como cada testemunha reagiu após ver o Senhor ressuscitado. Então elas tiveram aquela impressão, se alegraram, sentiram medo, até constatarem, né? Como a gente fala, né? É real, né? Jesus verdadeiramente ressuscitou. É engraçado que os relatos da ressurreição são bem maiores do que relatos tanto das grandes epopeias, né? Elias, Odisseia, Teatro Grego. O próprio Eneida tem menos resquícios comprovados historicamente do que a ressurreição.
que são muito maiores. São quase 5 vezes de comprovação que existiu de fato aquela literatura. E a ressurreição foi passa do limite dele. Extraordinário. Esquece. E aqui, qual é a grande lição? Uma das grandes lições que, meditando um pouquinho, com base na Bíblia e no escrito do Bento XVI, qual é uma das grandes lições que o ressuscitado nos deixa? É que a gente tem que rejeitar a ideologia e o mero achismo e ficar com a simplicidade. Sim, né? A ressurreição nos ensina a enxergar com simplicidade e com o coração disposto a acolher a verdade, né? Porque da mesma forma como eu estou diante aqui de vocês, e eu sei que vocês são pessoas de carne, ossos, têm 2 mãos, 2 pés, uma cabeça, pensam, têm sentimentos e etc., né? E isso é verdade. Assim, nós devemos no fato de olhar para Pedro, de olhar para Maria Madalena, de olhar para os discípulos e para os outros que a gente vai ver aqui também hoje, os outros relatos da aparição de Jesus, eles ficaram diante de Jesus. E quem é Jesus? O homem Deus. O homem que disse 3 vezes que ia ressuscitar dos mortos, que ia morrer e ressuscitar dos mortos. Aquele que eles viram na cruz e ao mesmo tempo viram ser colocado no sepulcro, é o mesmo que estava vivo ali, glorioso diante deles. Então, quando a gente para pensar nesse simples, mas nesse simples que tem um conteúdo e uma potencialidade imensa, a gente lembra daquela palavra do Senhor que fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, né? Como fala o Evangelho de Mateus, o capítulo 13, versos 31 e 32, né? A ressurreição de Jesus, ela é pequena e pouco vistosa, talvez aparentemente ao homem moderno, mas ela traz um poder imenso. Traz para nós um poder imenso, e não só um poder imenso, como eu falei antes, mas traz um novo modo de ser. Um novo modo de ser e de dever ser. E nesse novo modo de ser homem, né? Quando o crente tem uma experiência profunda com o ressuscitado, ele passa a dizer, né? Verdadeiramente o Senhor ressuscitou, como disse. Aleluia, né? Como a gente canta na Vigília Pascal e no Domingo da Páscoa, né? Jesus ressuscitou, como disse. Aleluia. Então a ressurreição de Jesus, como eu falei antes, ela foi amplamente documentada pelo Novo Testamento. Então vamos lá, vamos beber da fonte, né? Vamos ao Novo Testamento e o que o Novo Testamento nos tem a mostrar sobre a ressurreição de Jesus, né? Uma das coisas que o teólogo Joseph Ratzinger fala, né, dos relatos no Novo Testamento sobre a ressurreição, é que eles podem ser divididos, e aqui vocês já podem abrir a mente de vocês para poder fazer o link, né? Os relatos da paixão, eles podem ser divididos em 2 formas. Num primeiro momento, a ressurreição de Jesus, ela é descrita como uma fórmula de profissão de fé, né? E no segundo momento, os relatos da paixão são narrativas, né? São narrações descritivas de como foi um encontro com o ressuscitado. E aqui eu vou demorar um pouco mais, tá? A partir de agora eu vou me demorar um pouco mais para poder explicar essas 2 coisas para vocês. Em que consiste a profissão de fé? Segundo o teólogo Joseph Ratzinger,
a profissão de fé ela se caracteriza pelo que é essencial em breves fórmulas de fé. Então, da mesma forma como a gente conhece, né, a nossa profissão de fé, o credo apostólico, né, existem fórmulas de fé na ressurreição. Por exemplo, está lá o evangelista São Lucas, ele descreve no seu capítulo 24 a narrativa dos discípulos de Emaús, né? E aí, quando ele descreve essa aparição do ressuscitado aos discípulos de Emaús, quando eles voltam a se reunir com os 11, né? Eram 12 e agora são 11 devido à morte do Judas, né? Os Iscariotes. Os discípulos de Emaús falam, abre aspas, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então esta é uma breve fórmula de profissão de fé na ressurreição. São Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz o seguinte: se, pois, com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Essa narrativa está nos Romanos, capítulo 10, verso 9 ao 10, né? E aqui nós vemos duas coisas interessantes, né? Primeiro, Jesus é Senhor, ou seja, para que vocês saibam bem, caso não conheçam, o nome Senhor é o nome que os hebreus dão para Deus, né? O Senhor é Deus, né? O Senhor é o nosso Deus e único Senhor, né? Como disse lá o Antigo Testamento, né? O primeiro mandamento. Então, quando nós dizemos que Jesus é Senhor, nós declaramos que Ele é Deus. E não só declaramos que Ele é Deus, mas nós declaramos que a sua pessoa divina ressuscitou dos mortos. Então, nós vemos aqui que o interessante é que professar a divina pessoa de Jesus e a sua ressurreição, elas estão unidas na mesma fórmula. E isso não significa salvação. No dia do nosso batismo, mesmo que nós fôssemos bebês, ou até mesmo mais adultos, mais compreendidos, né, do que estamos crendo, nós professamos que Jesus é de fato Deus e que Ele ressuscitou dos mortos. O próprio Joseph Ratzinger, enfim, ele afirma que a profissão de fé, ela nos dá a vida. Então, quando nós cremos e dizemos que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus e que Ele ressuscita dos mortos, nos é concedida a salvação. Também aos Coríntios, São Paulo ele vai dizer o seguinte: eu vos lembro, irmãos, e aqui eu vou demorar mais nesse texto, tá? Que esse texto ele é bem mais complexo de entender, mas São Paulo ele vai dizer o seguinte: eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido e no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vou-lo preguei. De outra forma, em vão teríeis abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, e em seguida aos 12, e depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive e alguns já estão mortos. Depois apareceu a Tiago,
e em seguida a todos os apóstolos. E por último de todos, apareceu também a mim, como a um abortivo. Esse relato foi tirado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 ao 8. Então daqui para frente eu vou me deter mais um pouco nessas palavras e no que São Paulo quis dizer aqui. Então vamos lá. Quando a gente para e pensa nessas palavras de São Paulo, uma das coisas interessantes que aparece é a transmissão da fé. São Paulo, ele começa afirmando que essa boa nova que ele recebeu, ele recebeu e depois ele transmitiu. Quando a gente para pensar na pessoa de São Paulo, a gente ainda lembra um pouco daquela cena de Damasco, né? Quando ele se encontrou com Ananias, e ali, né, após ficar 3 dias cego, ele recobrou a visão, né? E ali deve ter recebido o batismo. Para receber o batismo, ele tem que ter tido uma catequese. Se ele recebeu uma catequese, então essa catequese partiu de onde? Jerusalém. Então, uma das coisas que a gente pode pensar é que São Paulo, por mais que estivesse em Damasco, ele bebeu das origens da fé cristã. Então ele bebeu do primitivo, ele bebeu da fonte do que é a fé cristã autêntica. Então, essa palavra não foi adulterada. Essa palavra é autêntica, ela é verdadeira. Saca? Então, São Paulo recebeu esse depósito da fé nas catequeses que ele teve em Damasco, e a gente pode acreditar com certeza que é verdadeira e que a sua mensagem, o seu cerne, ele não se perdeu através dos tempos, né? Tanto é que na mesma carta, no capítulo 15, verso 11, São Paulo ele vai dizer que seja eu, Paulo, ou sejam eles, e a eles se referem os apóstolos, assim pregamos e assim crestes. Ou seja, ele retoma para o que ele falou a unidade da fé. Então a unidade da fé é essa: o que eu recebi dos apóstolos eu estou passando a vocês, e eu tenho certeza que o que eu estou passando para vocês é depósito de fé seguro e autêntico. E essa mensagem do depósito da fé não se perdeu através dos tempos, mas só foi reforçado, certo? Depois, um outro ponto que a gente pode trazer aqui também é a morte de Jesus, né? O versículo 2, ele vai falar, versículo 2 não, minto. O versículo 4 ele vai dizer que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, né? Então sim, Cristo morreu, mas ao aditamento Cristo morreu, seguem-se 2 palavras principais: morreu por nossos pecados e morreu segundo as Escrituras. Se a gente parar para pensar um pouco segundo as Escrituras, a gente lembra do que? Do Antigo Testamento. Então vamos lá, vamos resgatar o que é que o Antigo Testamento está dizendo, né? Quando a gente volta de novo para aquela visão dos discípulos de Emaús, a gente para pensar que os discípulos de Emaús tiveram um encontro com o ressuscitado, e o ressuscitado falou assim, né? Seus tolos, seus insensatos, vocês não leram o Antigo Testamento, não? No Antigo Testamento, Moisés está falando assim. Os profetas estão falando dessa forma, e eles estão falando do ressuscitado, do Filho do Homem. Então,
né? Como Lucas, o evangelista, coloca, ele vai dizer que começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, Jesus interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. Sabe o que isso significa? Que Jesus é, em última instância, a chave de leitura do Antigo Testamento. Jesus é o Logos. Jesus é a razão de ser, a razão de existir do Antigo Testamento. Então, por que aquelas coisas todas existiram no Antigo Testamento? Dão o sentido do Cristo. Simbolicamente falam do Cristo que há de vir. Se não lembremos, por exemplo, dos poemas do servo sofredor, o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, e dos tormentos que o servo sofredor teria de passar para a remissão e a expiação dos pecados. Cristo morreu e a Escritura do Antigo Testamento dá testemunho disso. E aí, a partir desse significado da leitura do Antigo Testamento, nós compreendemos que Jesus morre por nossos pecados. Então, voltando aqui ao poema do capítulo 53 de Isaías, lembrando aquele testemunho que Isaías deu do servo sofredor, nós lembramos que Jesus é aquele servo sofredor. Jesus é aquele que não desviou a face, que deixaram-lhe arrancar as barbas, que foi como ovelha enviada para o matadouro, que não protestou, não abriu a boca, mas calou-se humildemente. Jesus é aquele que morre por nossos pecados, e na morte de Jesus na cruz, nós vemos o serviço da expiação que Ele quis nos dar. Jesus na cruz nos mostra o que Ele quer dizer verdadeiramente, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Então a morte de Jesus, ela é expiadora, purifica a humanidade e reconcilia com Deus. Outro ponto interessante é que Jesus foi sepultado. Os evangelistas, conforme, e aqui eu vou citar, né? Mateus capítulo 27, versos 57 a 61. Marcos capítulo 15, 42 a 47. Lucas capítulo 23, versos 50 ao 56. E o evangelista São João, no capítulo 19, 38 a 42, eles dão detalhadamente o processo do sepultamento de Jesus. No entanto, e aqui nós já sabemos, o sepulcro foi enviado, ou foi encontrado vazio, né? E aí a gente lê essa passagem que eu acabei de dizer, do livro da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Interessante é que São Paulo não fala, né? Jesus foi sepultado, mas o túmulo foi encontrado vazio. Não. São Paulo realmente não fala que o sepulcro estava vazio. Mas a leitura pressupõe que o túmulo estava vazio. E aqui o catecismo e com ele Joseph Ratzinger, eles vão dizer que o túmulo vazio ele, em si ele não constitui uma prova direta da ressurreição do Senhor, né? Até porque ele podia ser explicado, né? Os judeus, como fala o evangelista São Mateus, eles criaram
a mentira de que os discípulos pegaram o corpo de Jesus para que se falasse a ideia de que Jesus ressuscitou, né? O evangelista São João, ele narra que quando Maria Madalena se encontrou com o ressuscitado e não reconheceu, né? Maria Madalena perguntou, né? Se tu sabes onde está o meu Senhor, fala-me, para que eu possa ir lá pegá-lo. Levaram o meu Senhor, não sei onde o colocaram. Então Maria Madalena pensava que alguém pegou, né? Literalmente ela pensava que alguém pegou o corpo de Jesus e levou para outro canto. Mas, apesar do sepulcro vazio não ser uma prova direta da ressurreição, ela é um sinal essencial. São João, quando ele entra no sepulcro, e aqui São João ele não fala que foi ele, mas foi o discípulo amado, ele descobre os panos vazios, os panos de linho que era a mortalha de Jesus, que cobria o corpo, vazio. Ele olha e acredita. Ou seja, qual a conclusão que disse ele podia tirar? É que o fato do corpo não estar ali não era obra humana, no mínimo. Não foi obra de gente. Se não pensemos, né? Os fariseus, eles pegam, botam uns guardas lá na frente daquela tumba, cercam a tumba com uma pedra que um homem só teria dificuldade de tirar aquela pedra. Mas no fim das contas, o túmulo está lá aberto, escancarado, os panos estão todos lá no chão, e para completar, cadê o corpo? Não tem corpo, né? E enfim, né, voltando aqui a São Paulo, ele fala numa pregação sua, nos Atos dos Apóstolos, ele pega e diz, né? Deus ressuscitou dos mortos. Por muitos dias apareceu, olha o que ele está dizendo, por muitos dias apareceu aos que com ele tinham subido da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Ou seja, o que é que São Paulo está dizendo? Que Jesus não ficou no sepulcro. O corpo de Jesus não ficou lá no sepulcro, mas pelo contrário, ele foi atrás daqueles que foram com ele para Jerusalém. E quem foram aqueles que foram com ele para Jerusalém? Os discípulos. Os apóstolos. Entende? Então, mortos não andam. Mortos, você não pode chegar para um cadáver no IML e chegar e dizer, ei morto, anda. Ele não vai andar. Ele não vai, você não tem o poder de chegar para um morto no IML e dizer, morto, ressuscita e anda, né? E além mais, não tem o poder de dizer para um morto, ei morto, vai visitar um parente teu que ele está com saudade de ti. Não tem isso. Então então tipo, a gente não vê um morto andando por aí. Quer falar? Pode falar. Jesus não resolveu aparecer, mas duvidava. É uma boa pergunta. Eu vou guarda ela que eu vou responder já já. Guarda ela. Então assim, mortos não ressuscitam. Mas no entanto está lá o homem Deus que ressuscitou dos mortos e aparece a quem, né? Aos seus amigos, aos discípulos, né? Aparece a sua mãe, que aqui não é o cerne da discussão, né? Conversar sobre a aparição de Jesus à sua mãe, mas ele apareceu e nisso os cristãos creem e acreditam, né?
E, além disso, nós temos também São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, que ele pega e fala o Salmo 16, versículo 10, no qual diz: não deixarás o teu santo experimentar a corrupção. Daqui se conclui, e aqui está muito claro, não preciso desenhar, que Jesus não conheceu a corrupção. Inclusive, nota de rodapé, esse salmo, o salmista é Davi, os salmos foram todos compostos por Davi, na qual Davi, ele tá caindo, né? Ok. O salmista, ele confia a sua esperança em Deus de que ele não permanecerá na mansão dos mortos. Então, olha que interessante. Da mesma forma como o Davi, rei, ele manteve a sua esperança no Senhor de que ele não permaneceria na mansão dos mortos, Jesus, que é o novo Davi, ele não permaneceu na mansão dos mortos. Ele não experimentou a corrupção, ele não permaneceu no túmulo, mas ele permanece vivo e é vivente. Depois, um outro ponto, ele ressurge ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A palavra da ressurreição, ela não se encontra no Antigo Testamento. Há umas breves noções do que seja a ressurreição, tá? Oséias, no capítulo 6, versos 1 ao 2, ele tem uma breve noção, ele dá uma breve noção do que vai ser os 3 dias, mas é muito vago, né? A gente pode pegar o sinal do Jonas, tá? O sinal do Jonas. Aí nosso Senhor pega e fala, né? Assim como Jonas permaneceu na barriga do monstro marinho por 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem estará no seio da terra, né? E aí é uma analogia, né? E aqui eu posso fazer também novamente o Salmo 16, verso 10, que eu acabei de dizer para vocês. Ele fala que o seu santo não experimentará a corrupção, né? Mas o que eu quero ficar aqui é com o terceiro dia. O terceiro dia é o primeiro dia da semana, o domingo, né? E para nós e para os cristãos de todos os tempos, o domingo ele recebe atenção especial para nós por ser o Dies Domini, o dia do Senhor, né? E também o salmista, ele pega e canta no Salmo 117, 118, e aqui todos conhecem, né? Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos, né? Então, o verdadeiro cristianismo, ele prioriza o domingo, né? Já aqui, o Joseph Ratzinger, ele vai fazer menção de Inácio de Antioquia, né? Que ele defendia o domingo, né? Já não somos mais judeus, né? Que os judeus eles ficam com o sétimo dia, porque de fato o sétimo dia ele foi revelado como o dia do descanso do Senhor. E no sétimo dia não há trabalho, né, para o judeu. No entanto, pedagogicamente, Deus preparou o seu povo para o novo, a nova dimensão. E qual é a nova dimensão? Já não seria mais o sábado, e sim o domingo, o novo dia do Senhor, né? Depois apareceu a Cefas e em seguida aos 12. E nessa profissão de fé da ressurreição, Cefas e os 12 são a igreja. E aqui, nesse trecho, há uma dimensão eclesiológica, né? Qual é a dimensão eclesiológica? Está lá no Monte da Galileia, o evangelista São Mateus narra, né, o encontro do Senhor na Galileia com os 11. E aí, todos eles reunidos lá naquele monte, o Senhor pega e fala, né? Ide, né?
Ide pelo mundo inteiro e fazei com que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nesse sentido da eclésia, da dimensão eclesiológica, nós vemos também o sentido missionário, de que igreja e missão se unem num só, né? E além disso, né, a igreja ali é representada por Cefas, né? Cefas, Pedro, né? Quem é Pedro? Pedro é aquele que professa a fé no Evangelho de São Mateus. Pedro é aquele que recebe do Senhor o encargo de confirmar os irmãos no Evangelho de São Lucas. E, enfim, Pedro é aquele que recebe a grande missão no chamado do Senhor. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Pedro recebe a missão: apacentas as minhas ovelhas. A grande vocação de Pedro está aí, de apacentar o rebanho, o grande rebanho, que não é de Pedro, mas é da igreja, né? E sobre a ressurreição dos mortos? Também, a ressurreição dos mortos, ela só é uma confirmação de algo que o próprio Cristo já passou. Da mesma forma como Cristo ressuscita de forma gloriosa, assim também aqueles, os eleitos, eles ressuscitarão com um corpo glorioso, que nem o dele, certo? Diferente da ressurreição de Lázaro, Sim. Diferente daquela ressurreição dos mortos que, embora ressuscitaram, mas ressuscitaram no mundo velho, nós seremos, com a graça de Deus, regenerados num corpo novo e num mundo novo, certo? Enfim, eu falei para vocês que existem duas formas de entender os relatos da aparição através de profissão de fé, e agora eu vou falar mais sobre a narração, certo? Se no primeiro momento a diferença é que os relatos da ressurreição, eles são formatos de profissão de fé, as narrativas são narrativas, né? Ou seja, são histórias, né? E são histórias o quê? Contadas por gente com uma tradição, né? E de locais diferentes, né? Aqui a gente pode falar em Jerusalém, a gente pode falar da Galileia, né? Eu acabei de dizer para vocês o encontro do Senhor com os 11 no Monte da Galileia, conforme o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Mas a gente também pode pensar, por exemplo, no encontro de São Paulo com o ressuscitado no caminho para Damasco, né? Por exemplo, aqueles que vão morrer, alcançar a santidade, no fim dos tempos, a alma deles irá ser perdida. Certo. Eles terão, todos têm alma, certo? A alma é imortal. Nesse momento agora, as almas estão no céu, mas no dia do juízo, quando o Senhor fizer todo aquele julgamento, os corpos novos estarão unidos às almas. Então nós estamos falando de corpos gloriosos, como o Senhor é glorioso, como a gente já viu aqui, certo? Enquanto que os condenados não, né? Estarão de corpo e alma no inferno, certo? Respondi? E sobre Elias e Enoque, porque eles foram declarados no céu. Aí eu não sei. Eu confesso que eu não sei, eu não estudei. Mas eu posso te responder, viu? Posso responder, eu vou estudar. Pronto. Qual a diferença entre a narrativa e a profissão de fé, né? A profissão de fé,
ela tem um caráter de ser mais dito por homens, tá? Enquanto que as narrativas, elas são muito mais das mulheres, certo? E antes que venham me acusar de machismo ou algo do tipo, quero que saibam que as profissões de fé, elas complementam e são complementadas pelas narrativas, tá? Então, que a estrutura da igreja seja formada por homens, isso a gente sabe, né? Cefas e os 12 são homens. Mas quem acompanhou o crucificado até o fim? Quem acompanhou quem foram as primeiras testemunhas do ressuscitado? Foram as mulheres, né? Então, o relato das mulheres, elas complementam e acompanham a profissão de fé. Então, já começando mesmo pelo relato da aparição de São Paulo, aqui eu já falei, é o momento do caminho para Damasco, né? Tá lá São Paulo a caminho de Damasco, ele foi enviado para lá para poder prender alguns cristãos, quando de repente chega uma luz, o envolve seus companheiros. Num primeiro momento, se fala que os companheiros dele foram tomados de espanto. Num segundo momento, se fala que os companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que falou com São Paulo. No terceiro momento, ao contrário, os companheiros de São Paulo ouviram a voz, mas não viram a luz, né? De qualquer forma, qual é o cerne da aparição de Jesus ressuscitado a São Paulo? É que o ressuscitado ele aparece para São Paulo, primeiro, para mostrar que perseguiu a sua igreja, persegue também ao Nazareno. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, aquele a quem tu persegues, né? Num segundo momento, o chamado, a ressurreição a aparição do ressuscitado, ele tem um caráter mais de missão, né? Então, quando São Paulo fala novamente desse encontro com o ressuscitado, ele fala, né? Este é o motivo pelo qual eu te apareci, para constituir-te servo e testemunha da visão na qual me viste e daquelas nas quais ainda te aparecerei. Isso aqui está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 16, tá? Então, essa aparição do ressuscitado a São Paulo tem esses dois caracteres, né? De quem persegue a igreja, persegue o Cristo, e de missão, de ser enviado, né? De São Paulo, mais tardar, seria enviado para as nações, né? E hoje é dia 22 de abril, dia que nós comemoramos a descoberta do Brasil. Se o Brasil é cristão, em grande parte nós devemos ao ressuscitado que apareceu a São Paulo, e São Paulo trouxe o cristianismo para a Europa e da Europa veio para cá. Então, bendito seja Deus pela vocação de São Paulo. Bendito seja Deus. E os relatos, né, que estão correteiros aqui no Brasil. São José. Ela pode falar melhor, né? Dessas coisas. Né? Sim. Ela pode falar melhor dessas coisas. Mas enfim, é isso, né? E aí, em outro momento, nós temos também a aparição de Jesus nos Evangelhos, né? Muitos de vocês já conhecem. Como é que Jesus aparece? Aparece de carne e osso. Homem e homem de carne e osso. Mas uma das coisas que como ele aparece é como desconhecido. Maria Madalena, quando ele olha para aquele homem que é Jesus lá no túmulo, o que é que ela vê? Um jardineiro, né?
Quando os discípulos de Emaús se encontram com o ressuscitado no caminho para Emaús, eles falam que, nossa, você é o único forasteiro que não sabe dos fatos que aconteceram aqui em Jerusalém nos últimos dias. Então, falam que Jesus é um forasteiro, né? E enfim, no lago Tiberíades, estão lá os apóstolos novamente numa pesca. Veem Jesus, mas não reconhecem que é Jesus, né? Não viram que é Ele, né? Os apóstolos não o reconheceram. Eu falei que Jesus aparece como um homem de carne e osso, mas ao mesmo tempo, ele vai para além da carne e do osso. E aqui vem o que eu falei para ti, né? Além da carne e do osso significa que ele está homem em um corpo glorioso, né? Ele, como fala o catecismo no parágrafo 645, já não está mais situado no tempo e no espaço, mas ele pode tornar-se presente a seu modo onde e quando quiser, pois sua humanidade não pode mais ficar presa à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio do Pai. E aí a gente entende porque aqui, estando fechadas as portas do primeiro dia, por medo das autoridades judaicas, Jesus entra. Isso explica porque que Jesus parte o pão, abençoa, distribui aos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús reconhecem que é Jesus, mas depois que o reconhecem, ele desaparece, para depois reaparecer de novo quando os discípulos de Emaús estão lá com os 11. E isso também explica a questão de frustração, né? Vou falar disso também. Mas eu já posso adiantar, né? E sobre Nosso Senhor não ter apagado as chaves? Sim, nós vemos que Nosso Senhor é de fato Ele mesmo, quando Ele mostra, né? Mostra suas chagas, né? Ele pega e fala: pessoal, sou eu, vocês estão vendo as minhas mãos e os meus pés, apalpem as minhas mãos. Ele pega e fala para Tomé: Tomé, põe o teu dedo aqui na chaga, põe o teu dedo aqui no meu lado aberto, não tenha medo, mas tenha fé. Só para ficar claro, e aqui é o que eu vou falar, que Jesus não é um fantasma, Jesus não é um espírito. No Antigo Testamento, tem um caso lá, eu esqueci agora, de que uma pessoa invocou, através de uma artista de necromante, o espírito do Samuel, né? Rei Saul, pronto, boa, obrigado. Rei Saul pega, fala com uma entendida de necromância para poder invocar o espírito de Samuel, né? Mas diferente daquele espírito de Samuel que aparece para o rei Saul e fala para poder ele não fazer isso, né? Mortos não pegam e comem, não pegam e desafiam o homem a tocar nas suas chagas, como Jesus fez. E por isso, novamente, a ressurreição de Jesus é algo inédito, é algo diverso do que fora registrado até agora, né? E como eu disse, Jesus come à mesa com eles, né? Jesus é vivente. Jesus já não está no mundo dos mortos, mas Ele está na vida em Deus. Ele é Deus e vem de Deus. A Santíssima Trindade opera aqui na ressurreição do Senhor, certo? E eu não sei se vocês prestaram atenção, e eu estou terminando, viu? Que há uma relação importante que a gente pode falar nas aparições de Jesus, que é o quê? Que Jesus aparece, fala e está à mesa. Não sei se vocês prestaram atenção. Vamos lá. Jesus aparece aos discípulos de Emaús, fala com eles e come à mesa com eles.
O relato da aparição também do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 3 e 4, fala assim, né? E a eles Jesus se manifestou vivo depois da sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca. Qual o sentido disso para nós, né? É que o ato do estar à mesa significa familiaridade. Certamente nós que somos amigos, a gente convive, nós vamos daqui a pouco para o Benfica, a gente vai lá conviver e come, né? Come, pede alguma coisa para comer, enfim. Então esse ato da convivência, do estar à mesa, significa fraternidade, significa familiaridade. Em última instância, aliança, comunhão. Entendem? E o que é que significa aliança, né? O que é que nós ouvimos todos os dias na missa? Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, da nobre e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isto em minha memória. Gente, a missa é o encontro com o ressuscitado. Quando a gente vai para a missa, o ressuscitado aparece, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Não é essa a promessa que ele falou? Quando nós vamos à missa, Jesus fala-nos através das leituras, através da palavra do Evangelho lido na missa. E quando nós vamos na missa, nós vamos estar com Ele, comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue. Isso é fantástico, né? Então, assim, desse modo, ao participarmos da missa, banquete pascal em memória do Senhor, pensemos que o ressuscitado está lá, que Ele fala aos nossos corações através da sua palavra e, enfim, Ele nos chama a participar da sua aliança e da sua vida divina. E não só isso, Ele não só nos chama, como Ele mesmo quer estar no nosso íntimo. Ele quer ser nosso amigo. A comunhão é isso, nós comemos e Jesus está no meio de nós. Para completar, diante de um negócio extraordinário como esse, nós podemos nos perguntar: por que é que Jesus não aparece? E aí a tua pergunta: por que é que Jesus não apareceu aos seus inimigos? Por sinal, Jonas, a sua pergunta ela já foi feita, ela está na Bíblia. Senão a gente pode dizer aqui, Judas Tadeu, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 22. Senhor, por que é que tu não te manifestas? Por que é que tu se manifestas a nós e não ao mundo? De fato, essa é uma pergunta que nós, e o Joseph Ratzinger concorda, nós podíamos fazer essa pergunta ao Senhor. Mas aqui, e eu estou concluindo, a ressurreição é algo tão fantástico e ao mesmo tempo é simples como o reino de Deus, que é como um grão de mostarda. Então, antes de se mostrar ao mundo, Jesus quer se mostrar aos seus escolhidos. Jesus quer se mostrar aos seus amigos. Então Ele não quer o reino de Deus, ele não é implantado à força, ele não é implantado pela violência, ele não é implantado pelas forças externas, mas ele é implantado no interior. Ele é plantado no interior do nosso coração, como aquele grão de mostarda no qual eu falei no início da formação. Da mesma forma como o grão de mostarda, ele é pequeno, mas ele gera uma grande hortaliça, o reino de Deus,
ele é simples e pequeno, mas ele é rico em potencialidade. Então, a ressurreição, da mesma forma, ela acontece para aqueles que são simples de coração e que escolhem, por livre e espontânea vontade, acreditar na verdade, acreditar e constatar com os próprios olhos que Jesus verdadeiramente ressuscitou, que Jesus não é um espírito, que Jesus é, sim, o vivente, que tem carne e osso, que está para além do tempo, que nos mostra a nova dimensão do que é ser homem. E a nós resta, enfim, cristãos de hoje, com esse mundo neopagão, essa confiança e esse fiar-se no testemunho daqueles homens e mulheres que viram o ressuscitado. E eu concluo com a passagem de Tomé, né? De que Tomé não viu a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, mas ele viu após 8 dias. E qual é a palavra do ressuscitado para Tomé? Bem-aventurados aqueles que não viram. Nós somos felizes, porque nós não vimos o ressuscitado, não tivemos a oportunidade, mas no entanto, todos os dias e de forma distinta podemos encontrar o ressuscitado na missa, nas nossas igrejas e paróquias. Então que Jesus nos ajude a ter um coração simples e aberto a essa palavra da verdade. Que peçamos a fé a nosso Senhor e que, como São Tomé, que possamos dizer: meu Senhor e meu Deus. A Igreja Católica não foi destruída há 2000 anos. Não vai ser agora que ela vai ser destruída. Creio que Tu és Senhor, mas aumentai a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.